Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueçam de ativar o sininho ao se inscrever para não perder nenhuma atualização do canal. Não deixe de conferir também o vídeo até o final e, se possível, nos siga em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que rola no canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nossa pessoal, quanto tempo faz que eu não posto vídeos aqui no canal, né? Eu acho que mais ou menos aí um mês sem postar o vídeo, né, que eu tô. E não foi nada sério, tá? Não vale nem a pena a gente alongar o nosso vídeo só pra explicar algo que é simples, né? Eu fiquei sem PC, fiquei sem net, sem tempo e foi basicamente isso, né? E hoje, pessoal, a gente vai falar de um game que recentemente foi lançado o seu teaser, né, que é o Far Cry 5, e eu obviamente não poderia deixar de fazer uma pequena review, um breve comentário sobre esse teaser, que com certeza já entra na minha lista de games. Quer dizer, na verdade esse game ele vai ser estreado, ele vai ser lançado lá em 2018, então entra na minha lista de games lá para 2018. E lembrando que esse vídeo provavelmente ele vai ter uma parte 2, né, uma parte adicional dele, porque com certeza vai ter algo mais a se falar quando a E3 finalmente for lançada, que com certeza deve ter mais detalhes sobre esse game, mano, que deve estar magnífico. Então vamos ao vídeo, vamos falar de Far Cry 5. Pessoal, Far Cry 5 finalmente anunciado para todos nós, e na real já havia muitos rumores fortes que esse game seria anunciado. Foi vazado um teaser pela PlayStation, diversas imagens e etc. O que a gente não esperava é que ele fosse ser anunciado tão cedo. Eu sinceramente estava esperando algo mais lá para E3, o que provavelmente deve acontecer sim também, né? Com certeza com muito mais detalhes. E o nosso teaser, como vocês podem estar vendo aí, ele tá rolando aí no fundo, vai estar aqui na descrição para quem quiser ver mais, com mais detalhes, né? Ele é um trailer muito interessante, porque ele mostra muita coisa e tudo isso é jogado de uma vez só, velho, tudo na tua cara para você ver e ficar impressionado com tudo isso. A começar pelos seus gráficos, cara, que aparentemente as cenas mostradas no trailer, ou grande parte delas, né, são cenas do próprio game, talvez cutscenes que foram tiradas do game, eu não sei, talvez seja, talvez não. Quando a gente fala de Ubisoft, tudo é possível, então eu não confio em dizer, em confirmar isso, né? E outra coisa que é possível notar e que, mano, é logo de cara que a gente nota, né? É que o game finalmente ele vai se passar nos Estados Unidos. Pela primeira vez a gente tá aí em um ambiente semi-urbano, digamos assim. Porque apesar de Far Cry 3, Far Cry 4 se passarem no futuro, Far Cry 2 também, Far Cry 1, né? Grande parte das vezes a gente só vê florestas, montanhas e etc. Agora pela primeira vez, aparentemente pela primeira vez, a gente vai ter aí mais estradas asfaltadas, o que era algo bem raro nos games, em todos na real. Acho que só, não, Far Cry 3 acho que tinha, em Far Cry 4 acho que tinha muito pouco, acho que nem tinha na real. Eu acho que não tinha mesmo não. E isso era bem raro nos games anteriores. Talvez a variedade de carros seja muito maior agora. O número de pessoas no game, a variedade de personalidade das pessoas no game talvez seja bem diferente uma da outra. O que não era muito diferente nos games anteriores, né? Todos os personagens que eu digo NPCs, eram basicamente os mesmos. Só mudava a skin e a dublagem e etc, né? E talvez os animais não tenham tanta variedade assim de animais, né? Porém, com certeza eles devem compensar bastante em outros aspectos, como as próprias pessoas, que devem estar bem menos neutra, como eu disse anteriormente, né? Ser comparado aos anteriores. O que a gente pode notar é que foi confirmado alguns animais interessantes. O cervo eu acho que vai ter. O cachorro a gente já viu no teaser, né? Uma coisa interessante é que a gente pode ver que o cachorro ele tava do lado do cara, né? Em umas imagens, no teaser também eu acho que aparece, eu não tô lembrado ao certo. Mas o que a gente pode tirar disso? O que a gente pode tirar disso é que talvez aquela mecânica que tinha em Shangri-La, em
em Far Cry 4, aquela mecânica que tinha em Far Cry Primal, que era você comandar o seu animal, talvez isso seja aplicada aqui no game, o que é muito interessante, porque a gente pega aí um game que é mediano, que é o Far Cry Primal, e tira boas ideias dele, né? E essa mecânica é muito boa, é muito legal mesmo, ajuda bastante na hora de você invadir os acampamentos, invadir as torres, né? Isso ajuda muito. E obviamente que um dos maiores destaques de Far Cry, obviamente depois do 3, né, sempre foi os vilões do game, né, que antes mesmo do trailer sair, foi lançada essa imagem aí ao público que vocês estão vendo, que mostra basicamente todos os vilões do game, ou pelo menos quase todos ali são vilões, né? Eu acredito que alguns deles são aqueles NPCs que ficam na rua, né, aqueles inimigos mais básicos, e todos eles, cara, tem caras uma pior que a outra, uma mais épica que a outra, né? E eu nem boto muita fé nesse vilão principal aí, que obviamente é esse padre que tá no meio, né? Porque pelo que aparenta, ele vai ser o cara que comanda, aquele cara cabeça do time. Claro, obviamente eu posso estar errado, totalmente errado, isso é só um chute, tá? E quanto o restante da mesa, né, são todos loucos e o rosto deles já indica isso. Sobre a mulher que tá na mesa também, que tá com uma roupa de noiva aparentemente, né? E ela parece bem desconfortável com a situação. Claramente, cara, é possível ver uma mão empurrando ela como se tivesse oferecendo ela para alguém dessa mesa. E como vocês podem ver, essa mão, ela usa um casaco bem desgastado, né? Bem furadinho também, o que indica já de cara que ele vem de uma família pobre. E esses loucos, pessoal, que a gente tá vendo aí na mesa, eles já tem até mesmo nome. Eles são conhecidos como Project at Eden Gates. Esse é o nome desses loucos aí, né? Eles que são um grupo de milícias que mistura a religião em seus negócios, né? Ou seja, eles vão ser muito lunáticos, vão ser muito neuróticos com a sua religião, né? E quando eu penso nisso, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Longinus, lá do Far Cry 4, aquele cara que sabia a Bíblia de cor na cabeça, né? E ainda era um puta personagem, cara, seria muito interessante, até porque ele não morreu no Far Cry 4, né? A gente vê esse personagem aí no game, ou o próprio vilão do game ir na onda dele, né, e falar do mesmo jeito, ter as mesmas ideologias, né? Seria muito interessante, cara. Eu ia adorar ver o Longinus novamente, ou então ver um personagem que é exatamente igual ao Longinus, né, que deve ser muito foda, vai combinar perfeitamente com a temática do game. Sobre o nosso personagem, pouca coisa foi liberada sobre ele. O que a gente sabe é que o vilão do game se chama Padre Joseph, né? E o nosso protagonista, ele aparentemente é um delegado da cidade, né? Com a missão de prender esse grupo de milícias aí em questão. E justamente aqui que entra uma das poucas novidades em relação à jogabilidade. Na verdade, a gente não tem ideia de como vai estar a jogabilidade, a gente imagina que ela vai estar exatamente igual a do Far Cry 4, exatamente igual a do Far Cry 3, né? Mas com algumas alterações que sempre vai ocorrendo ao decorrer dos anos. E a novidade é que dessa vez podemos criar o nosso próprio personagem, quer dizer, personalizar o nosso próprio personagem do jeito que a gente bem entende. E não somente isso, como também podemos personalizar o nosso arsenal e até mesmo o nosso próprio carro a gente pode personalizar agora, pessoal. O que já faz aí diversas ideias brotarem na minha cabeça, cara, sobre o game, né, sobre a jogabilidade do game. A primeira é sobre a personalização de personagens, o que isso afeta na nossa história do game. Cara, na minha visão, isso não afeta absolutamente nada, porque se a gente for parar pra pensar, Far Cry, alguns anos atrás, ele deixou de ter personagens importantes há muito tempo. O destaque do game basicamente são os vilões
vilões, eles que são os verdadeiros protagonistas da história. E aqui não vai ser diferente, a história vai girar principalmente em volta desse novo grupo. Se a gente voltar no tempo e a partir do terceiro game, né, a gente consegue ver basicamente isso. Far Cry 3 temos aí o Jason, que é um bom personagem, porém muito ofuscado pelo Vaz, né, que é fodástico, é muito foda esse vilão. Acho que não teve nenhum que fosse mais épico que o Vaz até então, né. Talvez a gente pode ter essa mudança agora no Far Cry 5, né, a gente tem uma chance de ter isso, né. E o 4 a gente tem o AJ, né, que é um personagem mega ruim na minha visão. Pagamin é um vilão bom, porém aparece muito pouco. Porém a quantidade de personagens fodas no game ofusca totalmente essa carência de protagonismo e vilão do quarto game. E o Primal, cara, nem se fala, né. Então na minha visão fica muito mais legal a gente personalizar o nosso personagem. E sobre essa personalização de armas, eu acredito que seja determinado logo no início, que facilita muito, porque vamos supor, a arma mais útil de todos os Far Cry, depois do terceiro obviamente, com certeza é o arco e flecha, cara, e ele demora um certo tempo a poder pegar, para ser liberado no caso, né. A menos claro quando a gente tá falando de Far Cry Primal, que é a arma principal do game. Porém eu tava pensando aqui, cara, e se com a personalização de personagem, de arsenal, né, essa arma, esse arco e flecha, ele possa ser aí liberado logo no começo, se tornando assim a arma principal. É só você imaginar, cara, se for do jeito que eu tô imaginando, talvez com certeza ela vá ser sim uma das armas iniciais, que é você ter aí 3 tipos de game, né, diferentes, que é o furtivo, ataque e equilibrado, e poder escolher entre esses 3 tipos de classe, né, ou tipos de jogabilidade, né, o que mudará a maneira com qual você vai começar o seu game e consequentemente, obviamente, né, mudando a sua arma inicial. E claro, mudando a árvore de talento, mudando a movimentação do personagem e etc. Claro que tudo isso é uma ideia minha. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Eu usei como base alguns games anteriores da Ubisoft, né, como o novo Tomb Crisis, né, que foi lançado, que a gente conferiu que tinha isso aí também, né, esse estilo de jogabilidade. Então se eu acertar no dia que lançar, mano, eu vou ser um mestre, né, cara. Vem aqui no comentário e comenta aí, acertou miserável, porque eu acho que eu vou acertar, cara. Eu acho que esse chute aí vai estar certo. Eu acho que vai poder escolher 3 tipos de jogabilidade e a gente vai acertar isso aí, vamos ver. Vamos ver. Outra coisa que a gente pode tirar uma conclusão logo de cara é em relação ao PlayStation 4. Porque em todo momento, tudo que saiu já primeiro, seja arte, imagens, vídeos, teaser, tudo saiu com destaque do PlayStation. Ou seja, pode ser que tenha aí uma exclusividade temporária, um beta primeiro, uma semana de lançamento adiantada. Não necessariamente significa que ele vá ser um exclusivo temporário, como foi com Rise of the Tomb Raider, né, que foi lançado para Xbox, foi lançado para PC e 1 bilhão de anos depois foi lançado para PlayStation 4. Eu acho que a chance disso acontecer é bem rara, é bem difícil, mas com certeza deve ter algo aí preparado para os usuários do PlayStation 4, né, que com certeza deve ser uma DLC, ou então, não sei, eu não faço ideia do que vai ser, né, então eu prefiro nem chutar. Ah, pessoal, a gente não pode deixar de falar também, obviamente, dos 3 teasers de personagens que a Ubisoft lançou, que são eles do Nick, Pastor Jeremy e Mary May. Eles que são personagens que vão ter o papel aí bem importante na história. Acredito que mais pro lado dos personagens principais. E quando eu vejo esses personagens, a primeira coisa que vem à minha cabeça é se a gente vai ter algo parecido aí com Far Cry 4, né? Com a Mita e Sabal do nosso lado novamente. Ou seja, são aquelas pessoas que no começo aparentemente são boas e no final das contas são vilões tão ruins quanto o próprio vilão do game. Quem sabe, né, pessoal? Isso seria muito interessante de ver novamente. Eu gostei muito disso no Far Cry 4. A Mita e Sabal são 2 filhos da puta que enganam a gente o game inteiro. E eu fiquei com muita raiva de ter escolhido a Mita no final do game pela primeira vez, né? E eu falo isso sempre porque eu odeio aquela mulher, cara. E eu confiei
no diálogo dela, eu confiei na história dela e no final era uma merda. O Sabal era muito melhor se comparado a ela, né? Porque os dois são tudo fodidos, são tudo do mal. E bom, pessoal, infelizmente o que a gente tem sobre o game até então é muito pouco, como eu sempre digo, né, em meus vídeos de falando sobre, nem tem como tirar uma conclusão ao certo sobre esse game, mas com certeza na E3 desse ano a gente pode até mesmo ter gameplay do game, e de uma coisa eu tenho certeza, né, o game ele deve seguir a mesma base pré-estabelecida no terceiro game, assim como foi o Far Cry 4, assim como foi Far Cry Prime, apesar de ser muito diferente, ele segue a mesma base, né? E eu gosto muito disso, porque Far Cry é a única saga da Ubisoft que eu sinceramente tenho muito pouco a reclamar. Eles realmente têm feito um ótimo trabalho no game desde sempre, né? Desde Far Cry 1, desde Far Cry 2 e até mesmo no Primal, que é um game que eu diria que é relativamente ruim, né? Ele não é ruim, ele é bom. Eu joguei e zerei apenas uma vez, uma coisa que é raro comigo, né? Até porque todo Far Cry eu joguei e zerei pelo menos umas 3 vezes, né? E o Primal, infelizmente, ele não é ruim, como eu já havia dito antes. Eu fiz até a análise dele, tá aqui no canal, se vocês querem conferir a análise de Far Cry, a análise de Far Cry Primal, tá tudo aqui no card do canal, é só clicar e assistir. Porém, se comparado com o restante da saga do Far Cry, ele é muito inferior. E eu não discrimino tanto o Far Cry Primal, porque, cara, ele é o seguinte, eles pegaram aí algo que era super legal, que tinha lá no quarto game, né, que era Shangri-La, e resolveram fazer um game mais ou menos com a ideia que era passado lá em Shangri-La, que foi o Far Cry Primal, que na real nem parte da saga principal ele faz, ele é assim um spin-off, então dá até pra passar aí, dá até pra gente aceitar, dá até pra engolir, né, isso aí, até porque ele não faz parte da franquia principal. Porém, até do Far Cry Primal, cara, dá pra tirar coisas boas para o quinto game, como por exemplo, o sistema de criação, o sistema de skills, que, mano, é muito mais robusto. E claro, a gente não pode deixar de falar das ocas, que com certeza devem ser aplicadas aqui de outra maneira, né. Ou seja, pessoal, Far Cry 5 ele tem tudo pra ser aí o melhor game da série de Far Cry. Eu acredito muito nesse game, o meu hype pra ele tá a 1000. E com certeza você que tá assistindo esse vídeo tá com o mesmo hype que eu. Far Cry 5 tem seu lançamento marcado para 27 de fevereiro de 2018 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Meu Deus, agora esperar até 2018 para jogar essa belezura aí vai ser osso demais, cara. E bom, galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não é inscrito aqui no canal, quer receber mais vídeos como esse, não esqueçam que vai ter a parte 2 desse vídeo com certeza. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. Não esquece de comentar aqui embaixo também, que isso me motiva bastante, beleza? Grande abraço a todos e falou!